Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, excelentíssimo senhor relator, ministro Edson Fachin, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, falo em nome da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade que questiona a constitucionalidade das cláusulas 1ª e 3ª do convênio número 197 do CONFAS e da tabela do IPI, que consta do decreto 7660, na parte em que esses documentos reduzem a base de cálculo do ICMS nas operações de defensivos agrícolas, na saída interestadual e nas operações internas, e quando concede IPI, isenção de IPI, para alguns produtos específicos. O PSOL, nesta ação direta de constitucionalidade, levanta basicamente dois argumentos, ambos equivocados. Alegam que os defensivos agrícolas causam câncer e alegam que os defensivos agrícolas agridem o meio ambiente. A CNA parte de uma premissa que considera inafastável. O Supremo Tribunal Federal está diante de uma questão eminentemente técnica. Não há espaço aqui para mera opinião e não é caso que admite algum tipo de dimensão ideológica de tratamento da questão. Do ponto de vista técnico, é importante lembrar que a Administração Pública Federal analisa defensivos agrícolas com base nas melhores informações científicas e com base na melhor metodologia desenvolvida no mundo, por meio de 3 órgãos de natureza técnica. A Anvisa faz análise toxicológica do produto, a comparação entre o produto e a saúde humana. O IBAMA faz uma análise em relação à segurança ambiental, analisa os defensivos agrícolas na sua relação com o meio ambiente. E o MAPA, o Ministério da Agricultura, atesta a eficiência agronômica desses produtos. Portanto, nós estamos diante de um dos modelos mais sólidos e importantes de análise de defensivos agrícolas do mundo. Há 5 pontos que devem ser destacados para essa conclusão. O primeiro deles, a Anvisa e o IBAMA, por imposição legal, artigo 3º, parágrafo 5º da Lei 7802, não podem aprovar produtos que sejam mais tóxicos do que aqueles que já existem no mercado brasileiro. Segundo ponto, a Anvisa adota para análise de defensivos agrícolas do método GHS, que é o método mais utilizado no mundo inteiro, comprovação científica no mundo inteiro, adotado hoje por 53 países. Terceiro ponto, por imposição legal, artigo 3º, parágrafo 6º da Lei 7802, não é possível a aprovação e o registro de produtos de defensivos agrícolas que apresentem características teratogênicas ou carcinogênicas. Ou seja, não é possível no Brasil se aprovar defensivos agrícolas que tenham indício de causar câncer. Isso não existe. Quarto ponto fundamental. A Anvisa se submete regularmente a procedimentos de reanálise e revisão das suas próprias conclusões. É um caso, inclusive, que se sustenta na justificativa da atualização das suas informações técnicas e das informações científicas com que se baseia para emitir as suas conclusões. Há um caso famoso, inclusive, analisado recentemente, que foi a reavaliação do glifosato no Brasil, que teve a sua reanálise concluída em fevereiro de 2019, quando a Anvisa reafirmou a sua conclusão de que o produto não causa câncer. Há, inclusive, um erro técnico que consta da ementa da DPF 656, julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Quinto ponto fundamental. Regularmente, a Anvisa divulga os resultados do seu Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos, o PARA. No último relatório, divulgado agora no início de 2020, analisando 4.616 amostras, a Anvisa chegou à conclusão que 99,11% dos alimentos produzidos no Brasil não apresentavam risco de intoxicação aguda ou crônica. Ou seja, os produtos e os alimentos produzidos no Brasil são seguros do ponto de vista do uso dos defensivos. Portanto, adotar os argumentos levantados pelo PSOL seria assumir um grave ônus técnico de rebater essas conclusões de natureza técnica. E isso, obviamente, não pode ser feito com base em laudos parciais, em laudos genéricos, ou que tenham, por exemplo, metodologia bastante duvidosa. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal se baseie neste tipo de informação para chegar a uma conclusão que os dados técnicos reais e sérios não adotam. Há outras informações que eu acho que seriam importantes serem levantadas aqui nessa sustentação oral, porque ajuda a entender a relação da agricultura brasileira com a agricultura praticada em outros países. O primeiro ponto é o seguinte: o clima temperado funciona como um controle natural de pragas e doenças.
Ou seja, é natural que países que têm um clima tropical utilizem mais defensivos agrícolas. O segundo ponto, na Europa, por exemplo, se pratica apenas uma safra por ano. No Brasil, por conta da sua produtividade, se utiliza de 3 safras por ano. Natural, mais uma vez, o uso maior de defensivos agrícolas. Alega-se, como terceiro ponto, alega-se que 30% dos defensivos aprovados no Brasil não são aprovados na Europa. Essa afirmação é equivocada e ela também consta desse julgamento da DPF 656. Há uma explicação técnica para isso. Diz respeito à utilidade dos defensivos. Porque os defensivos são calculados para terem uso de acordo com o clima em que são aplicados. Tanto é assim que 30% dos defensivos aprovados na Europa também não são utilizados no Brasil, exatamente porque não tem utilidade para esse tipo de clima. Um quarto ponto fundamental. Desde 2012, o Brasil aprova, em média, de 1 a 4 novos princípios ativos em matéria de defensivos agrícolas. Um valor bastante pequeno. Se compararmos com outros países, como por exemplo o Japão aprova 12 moléculas novas por ano. A União Europeia, 10 moléculas novas por ano. Os 504 produtos que também são alegados nessa DPF são, na verdade, a reunião não só desses princípios ativos novos, como dos produtos genéricos, aqueles que já têm moléculas aprovadas por esse sistema de controle que nós temos no Brasil. Esses dados ajudam a mostrar o equívoco de uma afirmação que é muito comum de ser feita e que consta também dessa ADIM. A de que o Brasil é um recordista mundial no consumo de agrotóxicos. Isto não é verdade. Isto não é verdade. Segundo dados da FAO, o Brasil é apenas o 44º no ranking do mundo se compararmos o uso de defensivos agrícolas por hectare. E apenas o 58º no ranking mundial de uso de defensivos agrícolas em relação à produção agrícola propriamente dita. Nós temos bem atrás de produtos de países europeus e de países que funcionam como nossos concorrentes no mercado internacional de venda de alimentos. Esse é um dado muito importante. Gostaria agora de destacar 4 pontos que dizem respeito a dimensões tributárias dessa questão. O primeiro deles, que é bastante importante ser destacado, é que o convênio número 100 apenas desonera a cadeia produtiva dos alimentos, evitando que haja uma cumulatividade de produtos para o produto final. Isso tem um impacto, o fim dessa desoneração teria um impacto negativo enorme para o consumidor final, que é o brasileiro médio, que compromete uma boa parcela do seu salário na compra de produtos da cesta básica. O segundo ponto, calcula-se, estima-se que com o fim dessa desoneração nós aumentaremos em 9,5% o IPCA anual. Em 2017, por exemplo, nós tivemos a inflação de 2,95%, nós passaríamos a 3,23%. O terceiro ponto, o fim dessa desoneração teria um impacto enorme nos pequenos estabelecimentos agropecuários, aqueles que contratam mais na agricultura brasileira e aqueles que vivem geralmente do desenvolvimento da horticultura, que dependem dos defensivos para manter o seu nível de produtividade. Então calcula-se um número bastante grande de desemprego nesse setor e nesse nicho específico da agricultura brasileira. E como quarto ponto e fundamental, é importante dizer que o brasileiro médio sobrevive com um salário mínimo. Sobrevivendo com um salário mínimo, ele compromete 46,4% dos seus rendimentos na aquisição de produtos da cesta básica. Com o fim dessa desoneração, ele vai passar a comprometer 50,8% do seu salário. Ou seja, o impacto tributário no consumidor final e na cadeia produtiva dos alimentos é enorme e precisa ser considerado pelo Supremo Tribunal Federal nessa decisão. Portanto, é possível chegar a uma conclusão bastante importante. Os defensivos agrícolas são insumos fundamentais da agricultura brasileira. É por conta deles, inclusive, que o Brasil chegou a esse nível de pujança na atividade produtiva, na produção de alimentos. É por conta dos defensivos agrícolas que o Brasil alcançou 23% do PIB brasileiro, a agricultura brasileira alcançou 23% do PIB brasileiro nacional, né? E é responsável por mais de 50% dos produtos exportados do Brasil. Portanto, essa importância não é pouca, é bastante importante e ela é responsável pela produtividade da agricultura e, portanto, por retirar pressão pela necessidade de novas terras e, portanto, retirar pressão da possibilidade de evolução da agricultura para áreas que são hoje de floresta nativa no Brasil. Portanto, não se observa, do ponto de vista técnico e do ponto de vista jurídico, qualquer
verdade nesta afirmação de que defensivos agrícolas causam câncer ou de que defensivos agrícolas agridem o meio ambiente. Portanto, a CNA vem nessa sustentação oral requerer o julgamento pela total improcedência da DIN 5553, exatamente porque não se observa nenhuma violação ao artigo 153, parágrafo 3º, inciso 1º, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 3º, artigo 196 e artigo 225. Muito obrigado.